Muito bem, bem-vindos ao Exegese e Exposição, o podcast onde estudamos, refletimos e aprofundamos o nosso entendimento da Palavra de Deus e também de temas teológicos relevantes para os nossos dias. Hoje nós temos a honra de receber o professor Pablo Santana. Ele tem uma formação acadêmica vasta, é especialista em teologia e literatura, com foco em grandes nomes como C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Ele é fera. Além disso, leciona geografia há mais de 10 anos e tem uma paixão imensa pela intersecção entre cultura, história e teologia. É um convidado muito interessante que a gente vai conhecer as suas ideias e como seus estudos podem trazer também muito conhecimento para qualquer estudante de teologia. O tema da nossa conversa hoje é a influência alemã na teologia contemporânea. Vamos então explorar como a teologia alemã moldou não apenas a igreja, mas também a história, a sociedade e o pensamento teológico nos últimos séculos. Então vai ser bem interessante. Fique atento para todo o conteúdo do que vamos tratar hoje. Professor Pablo, é um prazer tê-lo conosco. Nós vamos começar então do início na nossa linha do tempo teológica com a seguinte pergunta: como a teologia influenciou a história da Alemanha? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Como o senhor mesmo disse, meu nome é Pablo. Além de ser esse currículo vasto, eu também sou professor de língua alemã. E aí vem a ligação da teologia com a língua alemã e a própria noção que a gente tem de teologia hoje, né? Mas como a Alemanha, ela influenciou a teologia, influenciou a Alemanha, nós temos algumas coisas a colocar na mesa, algumas cartas. A gente tem que lembrar que, na verdade, a Alemanha, por muito tempo, antes de ser chamada de Alemanha, isso historicamente, ela tinha um outro nome, que era Sacro Império Romano. Inclusive, Lutero viveu nesse tempo. Sacro porque, na verdade, quem coroava os imperadores desse império era o Papa. Então, era uma monarquia, inclusive, que eles chamavam de monarquia eletiva. O imperador ele não passava o trono para o seu filho, mas sim eram os príncipes alemães votavam no imperador que assumiria o trono. E aí nós vemos como que o pensamento de Lutero, dentro desse Sacro Império Romano, formou não só o que nós conhecemos hoje ligado à religião, mas também ligado à política, cultura e à própria língua, inclusive a língua alemã. Então nós vemos o quê? Nós vemos que tudo o que aconteceu dentro do Sacro Império Romano, que hoje é considerado Alemanha, sofreu também muita importância do iluminismo, inclusive com as figuras de Kant. Ou seja, eu estou aqui já dando umas pinceladas e colocando um pouquinho de doce de leite no ouvido de vocês. Isso mesmo, não é na boca não, é no ouvido para poder aguçar a atenção de vocês. Então, a relação de Lutero com a teologia e a história que influencia a Alemanha estão totalmente intrínsecas. Então, como você disse, a teologia influenciou completamente a história da Alemanha, não é? A segunda pergunta para o professor Pablo: qual a importância de Lutero além da Reforma Protestante? Então, nós apenas conhecemos Lutero como aquele homem que, dia 31 de outubro de 1517, colocou as 95 teses e pronto, começou a Reforma Protestante. E não foi bem assim. Na verdade, quem conhece um pouco de história da igreja, conhece a história dos pré-reformadores. E além desses homens, Lutero foi uma pessoa influenciada, inclusive pelo seu mentor, que era o monge Staupitz, que ele era um dos grandes conhecedores de Agostinho.
E isso ajudou Lutero a começar a reforma. Mas, como a gente entende que Lutero ele traduziu a Bíblia, e aí há uma ressalva a ser dita, porque a primeira tradução da Bíblia para o alemão não foi feita por Lutero. Existiam várias traduções anteriores. Agora, uma tradução puramente alemã foi feita por Lutero. Por quê? O que o Lutero fez? O Lutero ele ficou escondido durante vários anos num castelo chamado Castelo de Wartburg-Eisenach, um quarto, e as pessoas elas conseguem, inclusive, visitar esse quarto onde Lutero traduziu a Bíblia. Se não me engano, acho que foi 5 anos ou mais. Não, desculpa, 13 anos, perdão. 13 anos traduzindo a Bíblia. E, inclusive, ele foi protegido por um príncipe alemão, que era o Frederico da Saxônia, um dos príncipes eleitores que votariam no futuro imperador. Mas Lutero, quando ele traduz a Bíblia, ele não só traduz a Bíblia, ele involuntariamente ele cria uma nova língua, ele cria uma nova nação. Por quê? Quem puder acessar um mapa do Sacro Império Romano vai ver que aquilo ali, aquele mapa daquele país, que na verdade não era um país, era um império, parecia mais uma omelete. Por quê? Porque eles tinham reinos grandes, como a Prússia, Baviera, e existiam vários ducados e grão-ducados, e os próprios principados, como Saxônia, como Hessen, e por aí vai. E todos eles falavam alemão de forma diferente. O que Lutero fez foi conseguir trazer para dentro do que a gente tem hoje como Alemanha essa língua unificada. Tanto que os alemães, eles falam o alemão que a gente chama de alemão padrão, que nós também chamamos, os alemães, os germanistas chamam de Hochdeutsch, que seria o alto alemão. Existem também os vários dialetos alemães. Dialeto aqui não significa aquele nome negativo, pejorativo, de língua minoritária que não é uma língua importante. Não é isso. Dialeto alemão são as línguas que são guardadas desde os tempos da Idade Média até hoje, que os alemães, eles ainda inclusive, eles guardam com todo orgulho o dialeto que eles falam. Exemplo, existe o dialeto de Colônia, existe o dialeto da Baviera, que inclusive é um que influencia o clube Bayern de Munique, o Bayern München. Que, inclusive, o lema do clube é Mia San Mia, nós somos nós. Isso aí é um exemplo de dialeto dentro da língua alemã. Se não fosse por Lutero, nós não teríamos uma língua alemã organizada, como nós temos hoje, e provavelmente a Alemanha como país também não surgiria. Porque um dos maiores nomes, se não o maior nome do país hoje, é Lutero. Ele é como se fosse considerado não o patrono, porque o patrono realmente do país é São Bonifácio, que foi o primeiro a pregar para os ditos bárbaros, os germanos, né? Isso lá em 1200, não, 1200 não, bem antes, lá em 800 e alguma coisa. Mas Lutero é o que trouxe essa unidade para a nação alemã. Se não fosse por ele, provavelmente a Alemanha não existiria hoje. Então, de fato, a participação de Lutero na história da Alemanha, ela é tão importante que ele realmente contribuiu até para a educação, a tradução da Bíblia, como você disse, e a própria formação da língua alemã, né? Como a gente Sim, não percebe o nível de influência do reformador, né? A gente sempre pensa nele só na esfera religiosa. Interessante. Mas, professor Pablo, quem foi Thomas Müller? é aí que a massa começa a desandar, porque Lutero não foi o único teólogo alemão. Nós consideramos ele como se fosse o maior teólogo alemão, porque ele, inclusive, ele era professor de teologia em Wittenberg, era muito famoso, existiam várias universidades espalhadas pela Alemanha, pelo que hoje a gente considera a Alemanha, mas existiam também outros teólogos. E quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, há um versículo que chama muita atenção dos camponeses, porque naquela época existiam os príncipes, os nobres, e a grande maioria eram todos camponeses.
E o Thomas Müntzer, ele pegou um versículo que Lutero traduziu do latim para o alemão, na verdade do grego para o alemão, né, que a Bíblia é em latim, a Vulgata, e esse versículo trouxe muita complicação. E isso, inclusive, influencia até hoje a relação não só da Alemanha, mas dos povos germânicos como um todo. Por quê? Tem um versículo da Bíblia que está lá em Mateus 5, eu não lembro agora exatamente qual que é o versículo, se é o 2 ou 3, mas diz assim: bem-aventurados os pobres de coração, porque eles herdarão a terra. E aí pensa uma galera campesinato, sofrendo nas mãos dos príncipes, e essas pessoas pensam o seguinte: poxa, a terra é nossa. Está aqui na Bíblia. Explica isso para essa galera que não é pobre de espírito, não é pobre mesmo de falta de dinheiro. E Thomas Müntzer foi um desses teólogos que se aliou aos camponeses. Qual que foi o problema? O Lutero, ele ficou protegido pelo Frederico da Saxônia, que era um nobre. Ele não ia nunca se aliar aos camponeses. Isso seria traição. E houveram várias revoluções dentro do Sacro Império Romano, inclusive a Guerra dos Camponeses, que terminou, inclusive, com a decapitação de Thomas Müntzer. O que isso revelou, inclusive hoje no mapa da Alemanha, e não só da Alemanha, mas de todos os povos germânicos? Quando eu falo povos germânicos, estou falando da Alemanha, da Áustria, da Suécia, da Suíça, da Noruega, da Dinamarca. Esses países, a Holanda, esses países, a grande maioria se tornaram protestantes. Mas se nós formos ver o mapa da Alemanha, existem hoje 2 estados, que na verdade eram 3, 2 estados que eram Baviera, o Reino da Baviera, e Baden-Württemberg, que eram um reino e um principado que fosse unido após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1521, esses países, esses estados, eles são considerados católicos. Isso, inclusive, em represália a Lutero. Porque como Lutero não ficou do lado dos camponeses, eles pensaram, é melhor continuar sendo católico. E, inclusive, a Áustria é um país católico. Não é o caso da Suíça, porque teve uma outra reforma, que foi liderada por Ulrich Zwingli, e na Holanda nós conhecemos algumas pessoas importantes que ajudaram na reforma da Holanda. E, inclusive, a própria figura de João Calvino, juntamente com Lutero, transformaram os países nórdicos em países calvinistas. Mas, se não fosse a figura de Thomas Müntzer e o problema que ele teve com Lutero, provavelmente não existiria mais catolicismo na Alemanha. Mas, inclusive no país hoje, só existem duas igrejas reconhecidas. A igreja luterana, inclusive que na igreja luterana o pastor, o reverendo, ele é um funcionário público, ou seja, não existe Estado laico na Alemanha, ele recebe para ser pastor, e a Igreja Católica. Tirando essas duas, nenhuma outra igreja é reconhecida. Ah, mas eu sou congregacional. Pode até ter a sua liberdade de culto, mas a igreja não é reconhecida pelo Estado. Ah, mas eu sou batista, eu sou metodista, eu sou Assembleia de Deus. Só existem 2 igrejas. Ou seja, nós vemos que essa influência do Thomas Müntzer ajudou, inclusive, a limitar o número de fés diferentes dentro do cristianismo na Alemanha. Exato. Então, conhecendo um pouco da história da Alemanha, a gente também está trabalhando essa questão do desenvolvimento até do pensamento teológico. Antes da gente avançar mais um pouco, eu ainda gostaria de receber uma resposta do professor Pablo sobre qual a diferença que faz um teólogo brasileiro se esforçar para estudar a língua alemã, a história alemã, e especialmente a teologia alemã. Como que esse estudo, esse esforço, vai contribuir para que o teólogo brasileiro tenha uma formação muito mais abrangente, muito mais profunda também na teologia? É porque, assim, se a gente entender
a importância da língua alemã, e aí não seria só teologia. Se nós formos ver a pessoa, o cara que é engenheiro civil, a mulher que ela é musicista, ela quer estudar música, a pessoa que ela quer estudar filosofia, lembrando que não se faz teologia sem filosofia. A pessoa que ela quer estudar artes. Se alguém falar assim, eu quero ser o cara dessas ciências, da engenharia, da filosofia, do direito, das artes, da teologia. A pessoa só vai dizer uma simples frase: vá para a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, inclusive durante o século XIX, foi um país que produziu muito em ciência. Então se tornou o centro, inclusive, durante muito tempo, de conhecimento teológico para o mundo. Por um lado, isso foi bom, por outro lado, não. Mas saber a língua alemã ajuda as pessoas, inclusive, a abrirem sua mente. Por quê? Essa língua é uma língua extremamente lógica. Então, até para entender boa parte de alguns versículos bíblicos, nós conseguimos entender melhor eles em alemão do que em português. Também porque foi logo a primeira tradução que nós tivemos depois da Reforma. Então, conhecendo um pouco mais de teologia, da história da teologia e do conhecimento teológico, tem que passar primeiro pela Alemanha, porque lá houve a Reforma, e muito do que a gente tem de conhecimento de filosofia também veio da Alemanha. Então, para um teólogo brasileiro ter um conhecimento profundo de teologia, é necessário lhe conhecer um pouco de alguns teólogos alemães. Mas conhecer não é necessariamente seguir tudo aquilo que é ensinado. Eu posso muito bem conhecer alguns teólogos alemães e não concordar com eles, mas saber que aquilo existe, que aquele conhecimento, que aquela técnica de entendimento da Bíblia existe, mas não segui-la. Perfeito, né? Porque às vezes a gente acaba se embrenhando nos estudos da teologia e até estuda e conhece um pouco, né, de modo resumido. Aqui no Brasil é tudo assim, né? Tudo resumido, é tudo muito superficial. Mas a gente acaba conhecendo um pouco do pensamento de alguns dos teólogos alemães, especialmente contemporâneos, como veremos no segundo bloco, né, do nosso programa de hoje. Mas então a gente acaba achando que a contribuição alemã para a teologia é apenas no campo da teologia liberal. De fato, há muito de estudo nesse campo, né, nessa abordagem liberal. Mas não é só isso. A gente vai ver no nosso próximo bloco sobre alguns teólogos, inclusive um que trabalhou muito a questão da neo-ortodoxia. Mas vamos fazer uma pausa aqui e nós voltamos em instantes para continuar a nossa conversa sobre a influência alemã na teologia contemporânea. Você está gostando do nosso episódio de hoje? É bem diferente do nosso tradicional, não é? Então não saia daí, nós voltamos já já. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Estamos de volta. Vamos avançar então na nossa jornada histórica e refletir sobre o impacto da Alemanha na teologia moderna. Estamos aqui com o professor Pablo Santana. Ele está nos dando um panorama muito interessante sobre a contribuição dos teólogos alemães e também da cultura alemã para o próprio estudo teológico. Professor Pablo, qual a relação que há entre Friedrich Schleiermacher, o iluminismo e também o liberalismo teológico?
Pois bem, a relação que há é muito intrínseca e é praticamente não daria para separar muita coisa. Por quê? Friedrich Schleiermacher, ele era um filósofo e ao mesmo tempo ele era teólogo. Ele nasceu no século XVIII e inclusive conviveu, não diretamente, mas foi influenciado pela filosofia de um outro filósofo prussiano que era o Immanuel Kant. Qual que é a lógica de Kant? Quando a gente fala em iluminismo, o maior nome dos filósofos iluministas não foram os franceses. O iluminismo sim nasceu na França, mas o maior nome do iluminismo não era nenhum filósofo francês, mas sim foi a figura de Immanuel Kant. Kant ele trouxe para a filosofia aquilo que nós temos de noção de idealismo. Se eu chegar e perguntar para um dos ouvintes, para eles pensarem num país ideal, esse país não existe, esse país está no campo das ideias. E o Friedrich Schleiermacher, ele era um filósofo idealista. Ele seguia a lógica de Immanuel Kant, da razão pura. E ele sendo um filósofo que começou a questionar, inclusive como teólogo, começou a questionar alguns milagres, algumas histórias bíblicas que antes não eram tão questionadas assim, isso trouxe, inclusive, dúvidas sobre algumas histórias bíblicas. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Será que ele duvidava se será que realmente o Mar Vermelho se abriu ou aquilo aconteceu por acaso sem ser uma intervenção divina? E essa atitude do Schleiermacher começou a abrir a noção do que a gente tem hoje como teologia liberal. O que seria teologia liberal? É cada um falar o que pensa, pronto, acabou, e ser liberal? Não. Teologia liberal é aquela teologia que não está presa diretamente ao que está escrito na Bíblia, traz uma interpretação diferente e, inclusive, vai contra alguns preceitos básicos da fé cristã, e não apenas da fé cristã, mas também da teologia cristã. E isso traz, inclusive, a ênfase na experiência religiosa individual. Hoje nós temos uma noção diferente do que seria uma experiência religiosa individual. Mas, na época, uma experiência religiosa individual estaria mais ligado àquilo que a pessoa ela entendeu da Bíblia. Isso vai contra, inclusive, um dos princípios da reforma, que é livre exame sim e a livre interpretação não. O problema todo é que Schleiermacher ele traz de volta essa noção da livre interpretação. E ele é considerado o pai do liberalismo teológico porque é o primeiro a questionar os dogmas. Aqui dogma não entenda como algo negativo, mas dogma no sentido de doutrina, realmente, de ensino, da teologia que nós sempre ouvimos falar, desde dos pais da igreja, passando por Lutero e chegando até nós com uma teologia que nós chamamos de ortodoxa. De novo, não entenda ortodoxa como algo ruim. Ortodoxa vem do grego que significa opinião reta, opinião concreta, sem nenhum tipo de desvio. E o Schleiermacher trouxe isso para a teologia. Infelizmente. Essa noção de que não há uma única verdade. E, inclusive, o próprio iluminismo, ele traz esses questionamentos em cima da fé cristã. Um dos filósofos franceses que adorava questionar a fé cristã era o Voltaire. Ele, inclusive, se denominava deísta. E as suas questões incomodavam muito a igreja. Mas o próprio iluminismo também botava em xeque muito daquilo que nós entendemos por fé, oração, leitura da Bíblia e aí por diante. O que é mais engraçado é que nós vemos o seguinte: por mais que tudo aquilo que estava na Bíblia estava sendo questionado, não só o Schleiermacher, como também os seus alunos, e isso inclusive chegando ao século XX e adiante, era tudo questionado pelos teólogos, inclusive os teólogos alemães. Dá um simples exemplo aqui. As pessoas questionavam a existência da Babilônia, questionavam a existência da Síria, questionavam a existência do tamanho do reino de Davi, que praticamente era um império, não chegava a ser um reino, né? Se a gente for usar um contexto de história, sociologia e antropologia, Davi tinha um império, e não praticamente um reino.
Mas na época não se tinha noção de direito internacional como nós temos. Mas tudo isso era questionado pelos teólogos liberais. O que é mais engraçado é que a história ela é desenhada por Deus. Isso aí é um outro teólogo alemão que traz essa ideia, que é o Wolfhard Pannenberg, vamos falar dele depois, mas que a teologia, Deus está no controle da teologia e no controle da história. Quando os filósofos alemães e os teólogos alemães questionavam a existência de dados bíblicos como Babilônia, Assíria e por diante, os próprios arqueólogos alemães, que junto à Tríplice Entente, que era a Tríplice Entente? Isso foi formado, uma aliança foi formada no início do século, entre o século XIX e o início do século XX, em que esses países, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Alemão, Império Otomano, eles se uniram para formar uma aliança. E os alemães foram para onde hoje é o Iraque. E lá onde hoje é o Iraque, eles descobriram, escavando debaixo da terra, da areia, como está profetizado em Isaías, que Babilônia ia ficar debaixo da areia, eles acharam nada mais, nada menos que a porta de Ista. Quem está aí assistindo, abre aí no Google e pesquisa o que é a porta de Ista. Era a porta mais importante da Babilônia, onde provavelmente vários reis babilônicos passaram, inclusive Nabucodonosor. Essa porta de Istar não está no Iraque. Os alemães desmontaram e levaram todas essas peças para o Museu Histórico de Berlim. Olha que engraçado. Os teólogos alemães questionam dados bíblicos, mas a própria arqueologia, junto com a história, comprova que a Bíblia é verdade. Muito bem, professor Pablo. Realmente foi uma explicação bastante completa e bastante interessante, né, da influência de Friedrich Schleiermacher, né, para esse pensamento teológico mais voltado para o liberalismo, que até hoje, né, influencia alguns campos de treinamento teológico, de estudo teológico em algumas faculdades. Mas nós temos uma postura diferente. Nós somos teólogos que temos uma postura mais tradicional, mais conservadora, né? E a nossa teologia, portanto, ela é uma teologia mais voltada para o conservadorismo reformado. Mas então, professor Pablo, qual a importância de Dietrich Bonhoeffer para a teologia do século XX? Olha que interessante. Aliás, estão até produzindo um filme sobre Bonhoeffer, e é interessante, né, a gente já começar a ter uma ideia de quem foi Bonhoeffer para poder não apenas assistir o filme, quanto também acompanhar os seus livros, as suas obras. Mas explique para nós, então, professor, qual a importância desse teólogo para a teologia do século XX? Então, Dietrich Bonhoeffer é uma pessoa muito importante para nós entendermos a sua história de vida. Onde que ele nasceu? Ele nasceu na Alemanha, obviamente, mas a família dele era uma família importantíssima e tradicional na Alemanha. Inclusive, os Bonhoeffer eram muito próximos ao Kaiser alemão. Kaiser aqui significa imperador, tá? Em alemão. O imperador alemão, inclusive o Guilherme II, que foi o que declarou a entrada de guerra na Alemanha dia 28 de agosto de 1914. E o Bonhoeffer foi o único teólogo que se opôs. Como os demais teólogos eram todos liberais, todos eles concordaram com a entrada da Alemanha na guerra. E um dos lemas do Império Alemão era a seguinte frase, e é uma frase bíblica. Se vocês forem procurar no Google e escreverem Gott mit uns, que quer dizer Deus conosco, isso era um lema de guerra, que não foi só usado pelo Kaiser, mas também por Hitler. Bonhoeffer, ele estudou teologia em Tübingen, no sul da Alemanha, uma renomada universidade que tem pouco mais de 500 anos, é mais velha do que o Brasil. Ela foi fundada por Johannes Kepler, um dos cientistas e
astrônomos que descobriram o movimento da Terra, dos astros, naquela época, e também onde estudou a figura, um dos maiores teólogos que nós temos hoje, que é o Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, também estudou em Tübingen. Mas o Bonhoeffer, ele estudou nessa universidade ainda como sendo influenciado pela teologia liberal. Infelizmente, ele não era um teólogo ortodoxo como nós conhecemos hoje, um teólogo que segue uma tradição calvinista ou uma tradição luterana. Ele foi influenciado pela teologia liberal, mas não concordava com tudo, concordava em parte com algumas coisas. Mas qual foi a importância do Bonhoeffer? O Bonhoeffer, ele ajudou na resistência contra o nazismo. O que foi isso? O que aconteceu na Alemanha? Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela teve que pagar uma dívida enorme para todos os vencedores da guerra. Ela perdeu territórios, ela não podia ter um exército acima de, se não me engano, 700 mil soldados, não podia produzir armas, tudo isso para evitar uma outra guerra como a Grande Guerra, que era conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. Mas as sanções impostas pelos 14 pontos de Wilson em 1918, e a própria assinatura do Tratado de Versalhes, que a Alemanha não participou, em 1919, impuseram sobre a Alemanha uma grande carga que deixou o país à beira da desgraça. E surge uma pessoa que diz que os alemães são fortes, que a nação alemã ela tem uma missão, que todos os cidadãos são os braços e pés da Alemanha, que tudo o que eles fazem vai fazer a Alemanha prosperar, que eles são o melhor povo, a raça superior. Isso chega, inclusive, num lugar chamado igreja. Os teólogos alemães, os pastores alemães começaram a concordar com o nacionalsocialismo, que nós chamamos de nazismo, porque a igreja começou a ser influenciada pelo comunismo soviético. O problema todo é que a igreja abraçou essa conversa e não percebeu o quão grave era tanto o comunismo quanto o nacionalsocialismo. Até o Papa Pio XII, nessa época, também deu cobertura para o nazismo. Sim, na verdade, eu já ia chegar lá. Porque não apenas os luteranos, mas quando eu falo igreja, estou dizendo assim, lembrando lá de Lutero, da influência que ele teve sobre a nação alemã. Não apenas os protestantes, mas também os católicos. Quando eu falo igreja, estou falando da igreja luterana e da igreja católica. Porque, inclusive, o Hitler, não apenas o Hitler, mas todos os países fascistas, eles receberam apoio da igreja, inclusive, sobretudo da igreja católica. Porque a gente aqui falou só de nazismo, mas é importante falar de fascismo, que o nazismo fez parte. Porque o próprio fascismo, que foi criado na Itália em 1922, inclusive a Itália foi uma das ganhadoras da Primeira Guerra Mundial, mas não obteve os territórios que ela queria. Benito Mussolini, ele só reconheceu o Vaticano enquanto Estado pelo Tratado de Latrão, se não me engano, em 1929. E aí sim que o Vaticano reconhece, que antigamente eram os Estados Papais antes da Itália se unificar, em 1870, que os Estados Papais, na verdade hoje o Vaticano, reconheceu a existência de um Estado italiano. Antes não existia isso. Ou seja, houve o aval da Igreja Católica também para a Itália, para a Espanha e para Portugal. A Espanha, que é a ditadura de Franco, chamada de franquismo, né? E Portugal com a ditadura de Salazar, Antônio Salazar, também chamado de salazarismo. E na Alemanha, houve o apoio das igrejas, tanto luterana quanto católica, a Hitler. Inclusive, algumas igrejas elas tinham a foto de Hitler e a bandeira nazista. Bonhoeffer se opôs a isso. Se não me engano, isso inclusive aparece no filme chamado... esqueci agora o nome, acho que é Operação Barbarossa, se não me engano. Não, Operação Valquíria. Operação Barbarossa é outra coisa.
Operação Valkyria, que tem a figura do Stauffenberg, que era um militar alemão que se juntou para poder dar um fim em Hitler e tirar a Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Então, Bonhoeffer foi um dos poucos teólogos que ajudou nessa resistência contra Hitler. E, inclusive, ele escreveu vários livros, na verdade, né? Mas o principal livro dele, o mais famoso, é o Discipulado, mas tem também Resistência e Submissão, tem o Ética, e Discipulado e Ética são os principais livros dele, os mais famosos, em que ele fala sobre como o cristão deve se portar diante do mundo. Inclusive, é ele que traz no Discipulado a noção de graça barata, que é aquele cristão que ele acredita em Deus, mas ele não quer um compromisso. Como ele não quer um compromisso com Deus, ele busca essa graça barata. E o Discipulado trata exatamente sobre isso. Esse termo ficou bastante marcado aqui no Brasil, né? Sim, porque é praticamente assim, quem já leu o Discipulado, parece que cada página que você vira é uma cajadada. Porque é para o cristão realmente se sentir, será que eu sou realmente cristão de verdade? Ou eu sou um cristão nominal? E a influência dele foi tão importante para o século XX, infelizmente ele só é reconhecido, na grande maioria das vezes, como o pastor que lutou contra o nacionalsocialismo. Mas foi muito mais do que isso. Inclusive, ele tem um dos hinos dele, que era uma poesia que ele escreveu semanas antes dele ser executado, que alguns historiadores dizem que ele foi executado com cordas de piano, ele foi enforcado, né? Praticamente faltando um mês para a guerra acabar. Ou seja, provavelmente ele morreu em abril, que a guerra acabou em maio de 45. E ele compôs uma poesia, ele escreveu uma poesia que depois foi musicada, que é uma poesia muito importante, que hoje ela é usada como hino para Ano Novo. Tá, está inclusive no Inário Luterano alemão e no Inário Luterano brasileiro, que o nome da música é De Bons Poderes. E é uma música muito interessante, falando sobre perseverança, falando sobre a luz do evangelho para as pessoas, que foi praticamente tudo aquilo que ele fez no século XX. Talvez se não fosse Bonhoeffer, nós não teríamos a noção do que é o discipulado. Discipulado cristão, que eu digo assim, ligado à política, ou também ligado à ética. E alguns o consideram como Marte. Eu já não considero como Marte. Eu acredito que ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia dos riscos que ele poderia correr. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi executado. Não estou aqui sendo advogado do diabo, não estou aqui defendendo o nazismo, mas houve o risco dele ser executado, assim como várias outras pessoas foram. Marte ele não é, herói sim. Isso, é interessante essa percepção, né? Porque às vezes a gente sempre coloca um selo, né, em um personagem histórico e é difícil a gente se livrar desse selo, né? Mas, de fato, pensando uma perspectiva mais crítica, né, a gente percebe que, de fato, a figura do herói cabe melhor em Bonhoeffer, né? É interessante mesmo. Bom, professor Pablo, que relação há entre agora um outro teólogo, né, que é o Karl Barth? Que relação há entre Karl Barth e o século XX também? Karl Barth é considerado o pai de uma escola teológica chamada neo-ortodoxia. O que seria isso? Como praticamente toda a teologia do século XIX e século XX foi influenciada pela teologia liberal do século XVIII, que começou com Schleiermacher, o Karl Barth, que não era alemão, era suíço, por isso que quando a gente fala em teologia alemã, não é apenas teologia da Alemanha, mas sim da língua alemã. Karl Barth, ele começa a questionar tudo aquilo que os teólogos liberais afirmavam. E como que ele começa a trazer os seus questionamentos? É aí que nós vemos a importância das Sagradas Escrituras, que é o livro de Romanos.
Romanos foi um livro que Agostinho leu e se converteu. Romanos 13, se não me engano, os versos 11 e 12. Lutero, quando começa a reforma, antes dele dar início ao movimento de mudança no entendimento da teologia para dar início à reforma, ele lê Romanos 1, 16 e 17. E Calbart, para começar a combater o liberalismo teológico, ele começa a ler Romanos, ele publica uma obra chamada Comentário aos Romanos. O único problema que nós temos com a neo-ortodoxia é que a neo-ortodoxia ela não é, provavelmente dito, ortodoxia. É uma volta à teologia enquanto nós conhecemos, mas não é uma volta total. O que isso significa? Significa que algumas coisas que nós temos na nossa teologia, Calbart ele não entendia. Calbart ele questionava. Então era quase que uma linha tênue entre a teologia como nós conhecemos, a teologia tradicional, verdadeira, a teologia, a neo-ortodoxia e o liberalismo teológico. E ele também, inclusive, traz a importância sobre a soberania de Deus. Alguns teólogos afirmam que, se não fosse Calbart, provavelmente não existiria mais teologia como nós conhecemos hoje, só existiria teologia liberal. Eu acho isso um exagero. Mas eu acredito que ele realmente teve uma parte muito importante na história da teologia, porque ele acredita na soberania de Deus. Dá um simples exemplo sobre como que ele entendia a soberania de Deus. Nós acreditamos que o pecado ele é passado de pai para filho, ele é hereditário, chamado de pecado original, ou como o Søren Kierkegaard ele fala no seu livro O Conceito de Angústia, ele diz que o pecado ele é hereditário, não original, né? Ou seja, passado de pai para filho. Mas o Calbart ele traz um questionamento que é muito importante. Ele afirma que quem passa o pecado não é a mãe, e sim o pai. E como que ele chega nessa lógica? Ele faz um questionamento que é um pouco absurdo, mas que faz sentido. Jesus Cristo ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não houve espermatozoide. Mas isso não quer dizer que não havia pecado em Maria. O problema todo é que ele traz algumas coisas que nós não concordamos. Essa noção da Maria, algum questionamento sobre alguns milagres na Bíblia. Esse que é o problema da neo-ortodoxia. Isso quer dizer que Calbart seja herege? Não. Mas ele é uma fonte confiável, sim, mas que nós temos que tomar um pouquinho só de cuidado com ele. Porque às vezes a gente confunde, né? Acha que porque ele se identifica como teólogo da neo-ortodoxia, e ele realmente combate o inimigo comum nosso, né? Que são aqueles que defendem a teologia liberal. Então a gente acaba achando que ele está cerrando fileira com a gente em tudo, que tudo dá para poder aproveitar de Calbart. E não é bem assim, né? Ele tinha também alguns posicionamentos assim um pouco estranhos, como esse que o professor Pablo acabou nos explicando aqui. Muito bem, já estamos aprendendo muito sobre a rica tradição teológica alemã. Eu acho que você está gostando deste episódio, né? Um episódio bastante rico, diferente daquilo que temos trazido aqui, para trazer um pouco também de compreensão um pouco mais abrangente, especialmente sobre a teologia alemã. Bom, já que estamos aprendendo muito, nós vamos fazer mais um intervalo e, quando voltarmos, exploraremos teólogos liberais contemporâneos e ainda influentes, tá bom? Então fique conosco e até daqui a pouco. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja
sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, voltamos para a nossa última parte nessa conversa maravilhosa com o professor Pablo Santana. Vamos abordar agora nomes importantes da teologia alemã recente. Então, vamos ver aqui algumas questões envolvendo essas teologias. Professor Pablo, quem eram os teólogos liberais alemães do século XX? Então, nós temos vários teólogos liberais alemães no século XX, mas o nome que mais se ressalta era a figura de Rudolf Bultmann, que inclusive esteve há pouco tempo, se não me engano, acho que uns 7 anos atrás, esteve no Brasil. E o Rudolf Bultmann, ele é um dos teólogos que traz a noção do existencialismo dentro da Bíblia. Ou seja, o que ele faz? O que seria, na verdade, de fato, o existencialismo? O existencialismo, ele é uma escola teológica que é fundada pelo Søren Kierkegaard, que já foi citado aqui antes. E o Søren Kierkegaard, ele traz a ideia do que nós temos como, na verdade, 2 ideias. A ideia que nós temos do desespero, inclusive tem um livro chamado Desespero Humano, e a outra, que inclusive Francis Schaeffer, no seu livro O Deus que Intervém, ele fala sobre o salto de fé. O que seria o salto de fé? É você pular de cabeça na fé, mas sem saber muito bem o que vai encontrar pela frente. E o Rudolf Bultmann, ele bebe nessa fonte. Isso quer dizer que Søren Kierkegaard é ruim? Não. Søren Kierkegaard, ele apertou o botão para começar o existencialismo. Mas alguns filósofos existencialistas trouxeram um pouco mais de desespero para o que nós temos hoje. A figura principal era Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Outra figura também importante era Albert Camus, que também era francês. E o Rudolf Bultmann, o que ele traz para a Bíblia? Ele traz a noção do existencialismo. O existencialismo está ligado ao eu, ao que eu entendo, ao que eu vejo. E como que ele interpretava a Bíblia? Ele não via a Bíblia apenas como um livro de fé. É aí que é o pulo do gato. Por quê? Porque ele via a Bíblia, as histórias bíblicas, como meros mitos. A Bíblia, sim, era um livro histórico. Então, a noção que nós temos de Assíria, Babilônia, Egito Antigo, Moisés, eram Jesus, Daniel, eram todas figuras históricas. Mas os milagres não. Os milagres ou era uma desculpa sociológica ou era um mito. Ou seja, ele estava querendo colocar em equivalência, forçando um pouquinho a barra assim, em equivalência as histórias bíblicas com a Ilíada, a Odisseia dos gregos, ou com a Eneida para os romanos. Ou seja, ele colocava em xeque toda a noção que nós temos de fé hoje. Como? Não acreditar na ressurreição de Jesus, não acreditar no nascimento virginal de Jesus, não acreditar que um dia Jesus irá voltar. Ou seja, se nós colocamos isso em pé de igualdade com a Bíblia, se nós começamos a questionar a Bíblia a tal ponto, há o risco de não se ter mais fé cristã. Ou seja, a fé cristã ser apenas um conhecimento sociológico. Haver uma separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. O Jesus que não ressuscitou, seu corpo está lá em Jerusalém, mas o Cristo que está dentro de mim, que habita em mim, que é um sentimento. Isso é perigosíssimo, porque isso coloca em xeque a nossa fé. E existiam também outros teólogos, mas eu não vou citar aqui o nome porque no momento eu não estou lembrando. Mas existem vários outros teólogos alemães desse período. É perigoso a gente caminhar, né, nesse tipo de abordagem tipo última, né, e diferenciando, né, o Cristo da fé e o Cristo histórico e os outros personagens também da Bíblia. Mas isso aí fere frontalmente a nossa fé mais conservadora, né, porque a gente percebe ali que ele cria uma dicotomia
que faz mais mal à nossa fé, à nossa crença na Bíblia, do que propriamente fazer bem, né? E, infelizmente, muitos ainda são influenciados por esse pensamento, né? Inclusive na própria vida cristã. Talvez por influência mesmo, né, desse aspecto, dessa abordagem da teologia liberal, alguns acabam separando vida secular de vida religiosa e acabam vivendo uma vida dupla, né? E isso não é bom, né? Não é nem saudável para a psique da pessoa. Mas, professor Pablo, o que foi Jürgen Moltmann? Pois bem, Jürgen Moltmann, nós podemos considerar ele como uma pessoa que descendeu de Dietrich Bonhoeffer. Em que sentido? Jürgen Moltmann ele foi um soldado que lutou a Segunda Guerra Mundial e foi prisioneiro de guerra. E quando ele esteve como prisioneiro de guerra, ele se tornou cristão. E imagine, vivendo um período em que o mundo ficou 6 anos em guerra, bombardeio para lá, bombardeio para cá, um monte de mortes, desespero, bombas, guerra atrás de guerra. As pessoas não sabiam se aquilo um dia iria acabar ou não. Holocausto, tanques de guerra, guerras urbanas, pessoas fugindo de suas casas com a roupa do corpo, ou pessoas sem poderem sair de suas casas, pessoas que se escondiam ou no porão ou no teto de suas casas para não serem mortas, o risco da casa ser bombardeada. Isso é um verdadeiro inferno na Terra. Jürgen Moltmann, o que ele traz? Ele traz uma outra noção de teologia, que é a teologia da esperança. Ou seja, o seu foco principal estava na esperança em que a teologia traria para o mundo. Ou seja, de um Deus que sofre, não de um Deus que está distante, vendo todo mundo sofrer, ou um Deus que era o Deus dos deístas, que era o grande relojoeiro que deu corda no relógio, deixou lá batendo as horas e foi tomar um café, foi descansar. Não. O Deus que o Jürgen Moltmann traz, a noção de teologia, é de um Deus que sofre junto com a humanidade. E como ele sofre, um dia vai trazer esperança. Jürgen Moltmann não é puramente um teólogo ortodoxo, que segue uma teologia conservadora, mas ele nos traz algumas noções importantes sobre o reino de Deus e sobre a esperança. Teologia da Esperança, na verdade, é um dos títulos de um dos livros dele. Ele tem outros livros como A Trindade e o Reino, ou seja, ele traz a importância do Deus triuno, ele traz uma noção de trindade que muitas das vezes nós não temos noção, porque nós pensamos que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai é maior que o Filho, porque o Filho obviamente seria menor, né? E o Espírito seria menor ainda. Isso é quase que arianismo, que é uma outra escola teológica lá do século III, do século IV, perdão. Ele não traz essa ideia, ele traz a ideia de que os três se amam, os três andam juntos. E quando ele traz também a noção da teologia da esperança, tem uma frase desse livro que chama muito a atenção. A frase ela diz o seguinte: Deus chora hoje conosco para que no futuro possamos rir com ele. Rir aqui não significa o rir de zombar, mas sim o rir de sorriso e de alívio. Ou seja, ele traz a noção de que Deus, ele sim sofre com o sofrimento da humanidade, mas que ele um dia vai dar fim a esse sofrimento. Lembrando que o Jürgen Moltmann ele faleceu ano passado. E ele era, inclusive, professor de nada mais, nada menos da mesma universidade que Dietrich Bonhoeffer estudou, a Universidade de Tübingen. Por isso que eu digo que ele deu continuidade não à teologia de Bonhoeffer, mas que ele seguiu a mesma lógica por ter lutado a Segunda Guerra Mundial, por ter vivido aqueles horrores que a Segunda Guerra Mundial trouxe, e por trazer para a teologia, inclusive a teologia alemã, e para a teologia, como nós conhecemos, se é que eu posso chamar de teologia universal, nós temos literatura universal, né? Não uma teologia puramente alemã, mas uma teologia que influenciou boa parte do que nós conhecemos da teologia no mundo, dessa noção de esperança para um mundo melhor.
Essa é a importância do Jürgen Moltmann que nós temos hoje. Não apenas o pensamento de Boltzmann, mas o próprio fato da Segunda Guerra Mundial ter acontecido, ela trouxe assim uma espécie de hecatombe mental para os sobreviventes, naturalmente, né? Que influenciou muito a teologia, a filosofia. Eu lembro que até na própria tradição judaica também, a questão do Holocausto, onde estava Deus no Holocausto, e tudo isso trouxe assim uma percepção, né, de um Deus ausente. Inclusive, C.S. Lewis também tratou sobre as questões da Segunda Guerra, né, e teve que lidar com isso. E se o professor puder nos ajudar, dá uma pincelada de como a Segunda Guerra Mundial moldou, inclusive, a forma de se fazer teologia nesse período, a teologia ocidental. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela não só influenciou a teologia, né? Inclusive influenciou a filosofia, porque a noção que nós temos de pós-modernidade, ou do que alguns chamam de modernidade tardia, ou do que o Zygmunt Bauman chamava de modernidade líquida, ou de que alguns chamam de pós-verdade, ela pode ser considerada como o início da Segunda Guerra Mundial. Então, os teólogos tinham que se preocupar em trazer uma noção de um mundo melhor. O problema todo é que alguns teólogos, como os liberais, não tinham muito o que responder para a humanidade. Porque, na verdade, os liberais baseados no iluminismo praticamente deram um tiro no pé com a Segunda Guerra Mundial. Porque o iluminismo acreditava que a teologia não, o homem é bom por si só. Mas como que o homem é bom por si só vai provocar uma catástrofe como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Então, os teólogos precisavam trazer uma noção de que a esperança não está na humanidade. A esperança está além da humanidade. E aí a figura de Jürgen Moltmann ele traz isso, de que a esperança final não está no homem, mas sim em Deus. Inclusive, um dos teólogos que viveu nesse período, na verdade ele faleceu em 1914, mas tem uma ligação com a figura de Jürgen Moltmann, era o Strong. O Strong ele acreditava que a humanidade lá ia melhorar e no final Cristo iria vir. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa visão positiva com relação à humanidade. Mas não Jürgen Moltmann. Ele entendia, ele e alguns teólogos da sua época, que a humanidade iria melhorar. De fato, não temos mais Segunda Guerra Mundial, mas nós vemos um declínio maior da humanidade. E os teólogos tentavam responder isso de todas as formas, inclusive alguns missionários, mas das figuras que surgem nesse período, que não são alemães, um é europeu e o outro é americano, é a figura do John Stott e do Billy Graham, que inclusive trazem a noção que nós temos da teologia da missão integral europeia, do Pacto de Lausanne, que é realmente a teologia da missão integral, o foco dela é o evangelho todo para o homem todo, que é o quê? Nós não apenas nos preocuparmos com o espiritual, mas com relação a tudo. Então, vamos imaginar uma população que sofreu com uma guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a população que vivia na Bósnia, no massacre que Slobodan Milosevic fez na Bósnia entre os anos de 1992 e 1996. Aquela população não tinha o que comer, não tinha para onde ir. Como pegar o evangelho daquela população? Trazendo o evangelho sim, mas trazendo também mantimento, alguma outra coisa, mas não apenas o mantimento, porque senão não seria uma evangelização, e sim apenas uma ação social. Então a teologia ela teve que se preocupar mais com o homem e não apenas consigo mesmo. Essa é a importância da teologia após a Segunda Guerra Mundial, de que sim, existe uma esperança. E hoje a gente está precisando resgatar essa abordagem teológica, porque tem guerras que ainda estão acontecendo, graças a Deus, ainda não chegou no nível de uma terceira guerra mundial,
mas cada estouro desse de guerra acende a nossa luz amarela, no mínimo, né? Se não a vermelha. E, de fato, a teologia da esperança hoje, ela está tão atual quanto antes. E apesar de que pensar mesmo, né, que o ser humano vai melhorar por si só, assim, em termos civilizatórios, talvez, em termos de tecnologia, talvez, mas em termos espirituais, como teólogos calvinistas, nós sabemos o quanto o pecado de Adão e Eva, o pecado original, afetou, na verdade, a humanidade inteira, né? E nós sempre propagamos a teologia bíblica, essa influência, né, pecaminosa, dessa depravação total que abrange todas as áreas do ser humano. Então, eu também não comungo com essa ideia de você criar a esperança numa humanidade que vai melhorando e se desenvolvendo por si só, ainda que tenha alguma ajuda de Deus, né? Também acho complicado isso. Se não for a ação de Deus, a ação externa, a humanidade não consegue sair da sua situação, da sua condição após a queda. Não é? Nós pensamos assim. Muito bem, professor Pablo, quem são os outros teólogos alemães desse período para a gente poder começar a pensar aqui, né? Quem estuda teologia deve lembrar, né, de teologia contemporânea, do famoso teólogo Paul Tillich e tantos outros teólogos também que tanto influenciam a nossa teologia contemporânea. Fala um pouquinho para nós sobre esses outros teólogos. Pois bem, nós temos a figura de Paul Tillich, que nasceu, inclusive, no final do século XIX para o início do século XX e faleceu tem mais ou menos uns 30 anos ou mais. E ele era um teólogo considerado liberal, assim como Rudolf Bultmann. Ele, inclusive, não acreditava em praticamente nenhum dos milagres bíblicos e muito menos acreditava na ressurreição de Jesus. Por que nós estamos falando sobre os teólogos liberais? Vocês podem estar se perguntando, caros ouvintes. Por que falar deles, se eles estão falando contra aquilo que nós acreditamos? Porque, primeiro, é necessário saber o que nós estamos estudando. Porque no dia que se a gente ouvir algo que a gente nunca teve noção, isso pode trazer para nós desespero. E Paul Tillich, ele traz em sua teologia sistemática todos esses agravantes relacionados à fé cristã. Da não ressurreição de Jesus, do não nascimento virginal de Maria, de que a fé é uma coisa e a história é outra. Ele traz esses questionamentos à nossa fé. Mas além do Paul Tillich, que é um desses grandes nomes, nós temos outros nomes que não são tão assim considerados negativos para nós. Um outro nome famoso é do teólogo Hans King, que é um teólogo suíço, na verdade, já faleceu, se não me engano, e ele tem um livro chamado A Igreja. E ele é considerado um dos teólogos progressistas. Progressista aqui, no sentido de não ser tão ligado com a teologia conservadora. Mas ele traz uma noção interessante sobre como nós vemos a igreja. Lembrando que ele era não um teólogo protestante, mas sim um teólogo católico. Além do Hans King, tem um outro teólogo que eu gosto muito, que é o Wolfhart Pannenberg. Wolfhart Pannenberg, ele era um teólogo que trazia a ligação entre filosofia, história e teologia. É ele que afirma que Deus está no controle da história e da teologia. Ele, inclusive, tem um livro muito importante que se chama Teologia e Filosofia, Cisões entre as Duas Ciências. Tensões e cisões entre as duas ciências. Porque nós vemos aqui sobre o iluminismo. O iluminismo ele foi nocivo para a teologia. Mas algumas escolas filosóficas não foram assim tão ruins. O existencialismo foi parcialmente ruim. Já o platonismo foi não tão nocivo, mas trouxe alguns benefícios, inclusive para Agostinho. É isso que ele traz em sua teologia. E, inclusive, Wolfhart Pannenberg, ele traz na sua teologia sistemática, que ele também escreveu uma, que é enorme, são 3 volumes,
era um sonho meu ter uma teologia sistemática do Wolfhard Pannenberg, sobre a importância de Deus na história. Porque, segundo, a partir da teologia liberal, Deus ele não está muito preocupado com a noção que nós temos da realidade. Inclusive, há alguns teólogos liberais que acreditam no teísmo aberto. O que seria isso? Nós acreditamos no teísmo, nós somos teístas, não deístas. Deísta é aquele que acredita que Deus deu corda no relógio, pronto, acabou, foi embora. O teísta é aquele que acredita que existe sim um Deus. Além de teístas, nós somos cristãos. O teísmo aberto acredita no seguinte: exemplo, essa guerra entre Israel e o Hamas. Deus não saberia que isso ia acontecer. Ou a independência do Brasil por Portugal. Ah, não, Deus não sabia que isso iria acontecer. Provavelmente o Brasil ia ser colonizado pelos franceses, ou pelos alemães, ou pelos ingleses. Ou seja, Deus não tem esse controle. O Wolfhard Pannenberg joga isso por terra. Ele traz a noção de que Deus sim tem o controle de tudo o que acontece na história e de que nada foge ao controle dele, ou seja, da soberania de Deus. E essa soberania, ela é refletida na história. Um exemplo simples que eu posso trazer para os ouvintes é o nacionalsocialismo, voltando a falar da Alemanha, dele perder a Segunda Guerra Mundial. Não foi apenas, creio eu, a força dos aliados na Segunda Guerra Mundial, mas Deus sim no controle da história, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Ou a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial e trazer o nacionalsocialismo. Deus estava no controle da história. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos da história não foge ao controle de Deus. Ou seja, Deus não é surpreendido pela história. Deus olhar para a história e pensar: nossa, Israel ganhou a guerra contra o Hamas, eu não sabia que isso iria acontecer. Não. Deus tem controle de tudo. Ou essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Nossa, eu não sabia que a Ucrânia ia ser invadida pela Rússia. Não, Deus não é surpreendido. É ele que tem controle da história. Perfeito, porque essa é uma questão muito atual ainda, né? As pessoas comentam sobre isso e essa história do teísmo aberto que tira muita força da teologia da soberania divina. E para nós isso é muito caro, para qualquer teólogo calvinista, reformado, ortodoxo, né? Conservador, isso é impensável. Você tirar algum naco sequer da soberania divina. E se Deus não tem controle sobre os acontecimentos históricos, ele não é soberano. Se não é soberano, não é todo-poderoso, enfim. Então, você até começa a questionar se de fato existe um Deus, né? Porque esse tipo de pensamento é o que leva fatalmente a uma conclusão como essa. Então, de fato, a teologia defender o teísmo aberto é um tiro no próprio pé, não é? Muito bem. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje. Veja o quanto de cultura você está adquirindo aqui neste episódio, né? Sim, o professor Pablo é o poço de culturas. Que isso. E está sendo uma bênção para a gente estudar a teologia alemã, conhecer um pouco dos teólogos alemães, né? E o quanto isso está sendo bênção para a gente. Professor Pablo, muito obrigado por essa rica contribuição ao nosso entendimento da teologia alemã. É de fato fascinante perceber como a história, a cultura e a fé se entrelaçam de maneira tão profunda nesse estudo, né, da teologia contemporânea, inclusive. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar ao professor alguma mensagem ou recomendação para os nossos ouvintes também, especialmente aqueles que desejam se aprofundar mais nesse tema da língua, da cultura, da influência alemã para a teologia. Então fique à vontade para suas considerações finais, indicação de livros, enfim, fique à vontade nesse momento. Inclusive, professor, deixe o seu contato aqui para que, se alguém quiser contratá-lo para uma aula especial, para fazer contato para um novo podcast também, enfim, fique à vontade para falar os seus contatos e os seus projetos também. Pois bem, estudar teologia
não é uma tarefa fácil. Tem gente que pensa que da teologia é algo simples. Eu vou só pegar um livro lá de uns teólogos, eu vou ler, vou discutir, vou debater, vou pegar uns versículos bíblicos para que vão embasar a minha noção teológica e pronto. Não. Primeiro que teologia se faz com filosofia. Então a recomendação que eu dou de algumas obras é essa obra do Wolfhard Pannenberg, que é Teologia e Filosofia, Tensões e Cisões entre as Duas Ciências, que é praticamente um livro de história da filosofia ligado com a história da teologia. Um outro livro que eu posso indicar é o História da Teologia Cristã, que é do Roger Olson, que é um livro muito bom. Outra indicação é Teologia dos Reformadores. Agora, de cabeça, eu não lembro o nome do autor, mas é uma obra clássica que conta a história da Reforma. É do Timothy George. É um ótimo livro. Tem também o Teologia da Reforma, do Matthew Barrett, e outros livros importantes. Para se conhecer um pouco sobre a teologia alemã, o próprio Lutero, trazendo as suas obras. Uma obra muito famosa dele é do Cativeiro Babilônico da Igreja. E, como já foi citado, alguns livros do Bonhoeffer, o Discipulado, Resistência e Submissão, o Ética, e do Igor Moltmann, A Trindade e o Reino e a Teologia da Esperança. São livros importantes para nós termos um pouco de noção do que é teologia e da teologia alemã. Meu contato, na verdade, eu tenho o meu Instagram, que é o @SantanaGeoProfessor, tudo junto. E eu também tenho o meu Twitter, que é o @RearSantana, que é HERR Santana. Para quem quiser me contatar, pode me contatar sem problema. Inclusive, você pode até deixar o meu número também, que é 21 995 60 6109. E o meu e-mail, que é o pmssantana, ou seja, 2 S, né? pmssantana91@gmail.com. Muito obrigado, professor Pablo. Realmente foi um episódio muito rico e muito interessante. Então, meu querido ouvinte, você que nos acompanha aqui em Exegese e Exposição, temos aqui um episódio muito diferente, mas muito enriquecedor também, e uma bênção para a nossa vida, né? Se você deseja estudar alemão ou um pouco mais da teologia alemã, é só fazer contato com o professor Pablo, e ele estará dando as informações e combinando com você um estudo mais aprofundado sobre o alemão, o idioma alemão e também a teologia alemã. Bom, esse foi mais um episódio de Exegese e Exposição. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Não se esqueça de seguir o podcast e de compartilhar com seus amigos e irmãos em Cristo, não apenas esse episódio, mas também os outros episódios do nosso podcast que têm sido abençoadores para muitos que desejam um conhecimento mais aprofundado sobre a teologia bíblica, sobre a exegese, a Bíblia de um modo geral. Nos vemos então no nosso próximo episódio. Que Deus abençoe você e até breve. E você quer continuar essa conversa? Então envie suas dúvidas ou comentários nas redes sociais do podcast. Até a próxima.